E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Queridos, esta noite eu quero falar sobre heresias. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntio, e ele disse que até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. Queridos, as heresias, elas revelam dentro da igreja, no meio da igreja, quem são os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Quando as heresias entram dentro ou no meio da igreja, elas vêm apenas com o propósito de revelar, de manifestar quem é o verdadeiro povo de Deus. Apenas isso. As heresias, irmãos, é como um tipo de peneira que Deus passa na igreja. Deus permite, Deus tolera, Deus, Ele permite que as heresias entrem dentro da igreja. As heresias, irmãos, elas fizeram parte da história da igreja, estiveram presentes em todos os momentos. Em todos os momentos da história da igreja, desde os primórdios, desde os tempos dos apóstolos, as heresias, elas estiveram perturbando a igreja, estiveram acompanhando a igreja, estiveram entrando de uma forma ou de outra no meio da igreja. Então, as heresias. E o que é heresia, pastor? Heresia, querido, é toda doutrina que contraria o que foi definido pela igreja. O que foi definido pela igreja, eu digo, não a igreja Missão de Fé, Assembleia de Deus, Batista ou Presbiteriana, não. Quando eu digo o que foi definido pela igreja, nós voltamos a 2000 anos atrás. Olhamos para o que Jesus pregou, olhando para o que os apóstolos pregaram. Então, o que Jesus pregou e o que os apóstolos pregaram é o que foi definido como doutrina para a igreja. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, qualquer ensinamento, qualquer pregação, doutrina, palavra que contrarie o que foi definido pela igreja como doutrina, torna-se uma heresia. Manifesta-se como uma heresia. Todo ensinamento, qualquer ensinamento que vem para a igreja e que contraria o que os apóstolos ensinaram, o que Jesus ensinou, isso é heresia. Se torna uma heresia. Algumas pessoas ainda não conseguiram, mesmo dentro da igreja evangélica há 10, 20 anos, eu percebo isso até na maioria dos pastores, que não conseguiram ainda distinguir a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu tenho tentado falar isso para o povo, mas parece que tem gente que é igual uma parede dessa, não entra a palavra. Tem gente que é igual uma coluna de concreto, a palavra parece que bate e volta. Porque, queridos, muita gente está dizendo que a Bíblia tem heresia. Se olha para o Antigo Testamento, por exemplo, em Deuteronômio 28, eu já dei esse exemplo na rádio, e você vê ali Deus prometendo riqueza para quem for fiel à lei de Moisés. Aí você vem para o Novo Testamento, e você vê em Mateus capítulo 18, em Lucas capítulo 19, na passagem do jovem rico, e você vê Jesus dizendo que dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. Você vai em Lucas capítulo 12 e você vê Jesus dizendo: vendo o que tens, dê esmola e fará para vocês um tesouro no céu. Você vai para Lucas capítulo 6, no Sermão do Monte, você vê Jesus dizendo: ai de vós ricos, porque já tem a vossa consolação. Você vai para Tiago capítulo 5, do verso 1 em diante, e você vê Tiago falando muito claramente que as riquezas dos ricos estão apodrecidas e vão dar testemunho contra eles no dia do juízo, no dia do julgamento. Então, quando nós olhamos para o que Jesus falou, que os apóstolos falaram em relação à riqueza, reprovando riqueza, reprovando quem acumula riqueza, quem ajunta riqueza, porque quem tem riqueza é para dividir com os pobres, é isso que o Novo Testamento ensina. E aí você vai para o Antigo Testamento e vê Deus prometendo riqueza, aí alguém
por falta de conhecimento, vai dizer: a Bíblia está se contradizendo. Ou então, de repente, o missionário Zezinho chega aqui, abre Deuteronômio 28 e vem prometer riqueza para vocês. Aí logo em seguida eu venho, abro Mateus capítulo 18, a passagem do jovem rico, e venho pregar para vocês que é difícil um rico entrar no reino do céu. Aí vocês vão ficar confusos: meu Deus, o que é que eu vou seguir? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Aí eu te digo uma coisa, filho, simples demais. Deuteronômio 28, meu irmão, o Antigo Testamento, exemplo, a doutrina para a igreja hoje é a doutrina neotestamentária. A Bíblia se divide em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Por exemplo, se eu tenho uma aliança com o Tiago, passou-se 10 anos, Tiago, vamos mudar essa aliança, vamos fazer uma aliança nova. Pronto, agora assim, a aliança agora é essa aqui, a aliança nova. Pronto. A aliança que eu tinha com o Tiago era o seguinte: Tiago, toda segunda-feira tu vai na minha casa e toda terça eu vou na tua, para a gente orar. Isso é uma aliança. 10 anos está valendo isso. Agora, Tiago, vamos ver o seguinte: vamos mudar isso aí. Vamos botar, todo sábado tu vai lá em casa, todo domingo eu vou na tua casa, para a gente orar. Pronto. Qual que está vigorando agora? A antiga ou a nova? A nova. Porém a antiga ficou por exemplo, ficou por história dos acontecimentos, das coisas tremendas que Deus fez, que Deus realizou, que Deus operou. Revela, né, o que aconteceu. Se eu for contar com o Tiago, agora na aliança antiga que nós tínhamos nas orações de segunda-feira, Deus operava, Deus fazia maravilha, Deus enchia com o Espírito Santo. Coisas maravilhosas são extraídas de lá. Mas a aliança que está valendo agora é a nova. Em Hebreus capítulo 1, o apóstolo Paulo tentando explicar para o povo judeu, e Paulo dizendo: olha, havendo Deus antigamente falado aos pais, por muitas vezes, pelos profetas, nesses últimos dias nos tens falado por intermédio do Filho. Então Paulo diz ali que antigamente Deus falou ao Pai pelos profetas, mas ultimamente Ele tem falado pelo Filho. Então a doutrina que nós temos que nos firmar nela hoje, querido, para que você não ache que a Bíblia tem contradição, é a doutrina neotestamentária, a doutrina do Novo Testamento. Amém, pessoal? Porque se você não colocar isso na sua cabeça, meu irmão, você vai achar que a Bíblia tem contradição. E a Bíblia não tem contradição. Deus apenas mudou a aliança. Uma antiga aliança dada por meio de Moisés, com sangue de bode e de touro, lá no Monte Sinai, para o povo judeu. Nasceu ali a nação judaica, a religião judaica, que nós chamamos de judaísmo. Nasceu lá no Monte Sinai, com Moisés. Aí vem Jesus, Mateus capítulo 26, no verso 26, Jesus pega o cálice e diz: eis aqui o sangue da nova aliança. Uma aliança nova, por intermédio de Jesus, com o sangue de Cristo. Uma aliança nova. É o que está vigorando agora. Você consegue entender isso, amém? Irmão, uma coisa que eu sempre falei aqui, olha, sempre tem gente visitando a gente, tem pessoas novas de outras igrejas vindo. Eu quero dizer para você uma coisa: você vai ouvir muitas coisas que vai contrariar a sua crença do que você aprendeu na igreja passada, na igreja antiga. Que quando eu comecei a aprender essa doutrina pela revelação do Espírito Santo, orando e lendo Bíblia, que esse é o melhor seminário de teologia. Hoje, se alguém lhe perguntar, você que ora e lê a Bíblia, se alguém perguntar: você tem teologia? Tenho. Qual é a faculdade? Não tenho nenhuma graduação em faculdade. Minha teologia, o que é teologia? Teos, Deus, logia, estudo, ciência. Pronto. Estou estudando Deus, estou estudando a Bíblia, estou lendo Bíblia e orando, estou fazendo teologia. Você vai ouvir coisas que no primeiro momento você vai achar meio estranho, mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver: não, realmente é o que está escrito. Então vamos entender aqui. A Bíblia está dizendo, querido, que as heresias, elas revelam os verdadeiros servos de Deus no meio da igreja. Elas manifestam os verdadeiros servos de Deus dentro da igreja. As heresias, elas acompanharam a igreja em toda a história da igreja. No começo da igreja teve heresia, entrou heresia. No decorrer dos anos, em todas as épocas, gerações, entraram heresia dentro da igreja. E nós vamos ver alguns exemplos de heresias que entraram dentro da igreja no começo, no tempo dos apóstolos. Nós vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 2, uma heresia, irmão, muito forte, que entrou dentro da igreja, no tempo dos apóstolos, inclusive, ainda no tempo do apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2,
Nós vamos ver uma heresia muito forte, que era a heresia da falsa ressurreição. Olha como é forte isso. 2 Timóteo 2, o verso 16 ao 18. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Ele vem dando um conselho. Ele chega aqui no verso 17. A palavra desses roerá como gangrena, ou câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais, presta atenção no que diz o verso 18, os quais o que, igreja? Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de algumas pessoas. Preste bem atenção. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntio que algumas pessoas têm a palavra como gangrena, como câncer, elas corroem, elas matam, elas destroem. E Paulo está dizendo, entre essas pessoas que têm a palavra como câncer, que corrói e destrói, estão Himeneu e Fileto. E por que, Paulo, Himeneu e Fileto? Porque eles asseveraram, ou seja, disseram com toda a convicção, disseram com toda a autoridade, que a ressurreição já tinha acontecido. E Paulo diz no verso 18 o quê? Os quais se desviaram da verdade. Homens que estavam na verdade. Você está entendendo isso? Diga amém, pelo amor de Deus. Homens que estavam na verdade, mas Paulo está dizendo que eles se desviaram. Na verdade, eu só posso me desviar de uma coisa se eu tiver estado lá. Eu não tenho como eu me desviar de uma coisa que eu nunca estive lá. Paulo está dizendo que Himeneu e Fileto tiveram na igreja, tiveram na doutrina, mas se desviaram da doutrina, se desviaram da igreja, desviaram da verdade, pregando uma doutrina nova, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E na verdade a ressurreição não tinha acontecido ainda. Por quê? Porque a verdadeira doutrina sobre a ressurreição, volta para a 1 Tessalonicenses aí, capítulo 4, versículo 16 diz, porque, só voltar um pouco, porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Agora preste atenção, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, agora lê comigo aí, vai. Seremos arrebatados. Arrebatados? Não, você tem que dizer essa palavra. Seremos arrebatados juntamente. A próxima. Seremos arrebatados juntamente. Pronto. Juntamente com quem, irmãos? Com os mortos que ressuscitaram. Nós que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com os mortos que ressuscitaram, ou seja, com eles, nas nuvens, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então preste bem atenção. Paulo disse que uma heresia tinha surgido dentro da igreja. Qual? Que a ressurreição já tinha acontecido. Eu te pergunto, filho, como é que a ressurreição já aconteceu, se a ressurreição vai acontecer simultaneamente ao arrebatamento, ou seja, no mesmo momento do arrebatamento? A ressurreição dos mortos em Cristo vai acontecer junto com o arrebatamento da igreja. O texto diz que os mortos vão ressuscitar, se unem aos que estiver vivos e serão juntamente arrebatados com o Senhor nos ares. Juntamente quer dizer no mesmo instante, na mesma hora, no mesmo momento. Ou seja, se aquela heresia do arrebatamento já aconteceu, então por que é que a igreja não foi arrebatada? Se a ressurreição dos mortos aconteceu, por que a igreja não foi arrebatada? Heresia. Isso era uma heresia forte. Tão forte que Paulo disse que fez o quê? Perverteu a fé de algumas pessoas. Ou seja, confundiu a mente de alguns irmãos. Alguns irmãos que estavam na verdade, esperando a ressurreição, esperando o arrebatamento. Agora vem aquela heresia maldita do inferno. Pronto, agora os irmãos morreram na fé. Se a ressurreição já aconteceu, nós estamos vivos. Se nós morrer, nós não ressuscita mais, vamos para o inferno. Se a ressurreição já aconteceu e o arrebatamento já aconteceu, então não tem mais esperança para nós. Porque a Bíblia diz que só vai haver uma ressurreição para o justo, para quem, aliás, vai haver duas ressurreições em Apocalipse capítulo 20. Uma ressurreição para o justo, para dar a vida eterna, a outra ressurreição para a condenação. Então, se só vai haver uma ressurreição para o justo, para dar a vida eterna, se a primeira ressurreição aconteceu, pronto, para quem ficou não tem mais esperança. Porque se morrer vão ter que ressuscitar. E como é que eles vão ressuscitar se a primeira ressurreição já aconteceu?
Você entendeu isso, amém? Então isso era uma heresia. Você está vendo o que é heresia, irmão? A igreja está ali em paz, caminhando na doutrina verdadeira, e chega alguém, alguém que está dentro da verdade, está dentro da igreja, e por algum motivo, eu não sei, deu brecha para o diabo, eu não sei. De repente ele chega com a doutrina falsa, doutrina errada, e bota o povo a perder. E foi isso que aconteceu no tempo desse, perverteu a fé de algumas pessoas. E Paulo se preocupou, escreveu para os irmãos, alertando sobre essa falsa doutrina. Outra falsa doutrina que surgiu no tempo dos apóstolos. 1 João, capítulo 4, do verso 1 ao 3. A heresia de Jesus veio, mas não em carne. 1 João 4, do verso 1 ao 3. Diz assim: Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ele está mandando aqui, irmão, nós não temos que crer em todo pregador, em todo ser humano que está pregando, em todo espírito, não. Tem que provar se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus quis vir em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Qual era a heresia que tinha surgido no meio da igreja? Jesus veio, mas não veio em carne. Ele era algum tipo de espírito aperfeiçoado. Você está entendendo? Então, uma falsa doutrina que surgiu dentro da igreja também, no tempo dos apóstolos, foi que Jesus Cristo veio, mas não em carne. Isso é heresia. Por quê? Porque a verdadeira doutrina, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então como é que agora surge alguém dizendo que Jesus não veio em carne? Heresia. Porque o apóstolo João, escolhido por Cristo, emissário, que aí significa a palavra apóstolo, emissário de Cristo. O emissário de Cristo, o apóstolo João, ele escreveu dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Heresia. Está vendo? Deturpação da doutrina. Deturpação. Você viu que as duas heresias aqui, o Himeneu e Fileto pregaram que a ressurreição não aconteceu. Mostramos na Bíblia aqui agora. Aliás, dizendo que a ressurreição aconteceu. Nós fomos para a Bíblia, a ressurreição não aconteceu ainda. Tem um sinal quando a ressurreição acontecer, a igreja vai subir. Agora surge outro camarada pregando, dizendo que Jesus não veio em carne. Vamos para a Bíblia e vemos o quê? O apóstolo João escrevendo, dizendo que ele veio em carne sim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E uma terceira heresia, que nós podemos falar de muitas outras, mas é claro que nós vamos resumir, que Jesus veio, mas não em carne. E essa heresia, irmão, essa falsa doutrina, essa heresia, ela era tão prejudicial e tão astuciosa, que o apóstolo João, ele apela aos irmãos que tenham cuidado. Olha lá o que é que João diz lá em 2 João, no verso 7 ao 11. 2 João, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda carta de João, que não tem capítulo, né? Pode-se dizer que só tem um capítulo, né? Olha João preocupado com essa heresia. Estão dizendo aí que Jesus não veio em carne. Que história é essa? Olha o que é que João diz aqui, 2 João, do 7 ao 11. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Quer dizer, eles confessavam Jesus, mas não que ele veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Está vendo aí, irmão? João preocupado, olha, vocês tenham cuidado, porque muitos enganadores têm entrado no mundo e estão dizendo que Jesus não veio em carne. Estão dizendo que Jesus não veio em carne. E vocês tenham cuidado, olhe por vós mesmo, para que você não perca o que você já tem ganho, antes receba o galardão por completo. Verso 9: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Está vendo? A doutrina de Cristo era que ele veio em carne. E veio alguém dizendo que Jesus não veio em carne, está prevaricando, não está permanecendo na doutrina de Cristo. Estava na doutrina, mas se perdeu, se desviou, prevaricou.
E prevaricar o quê? Faltar com dever, torcer a justiça, praticar adultério contra a palavra, no caso aqui. Então ele diz aqui: quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Será que tem alguém que crê na doutrina de Cristo ainda? Diga amém. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina verdadeira de Cristo, não recebam ele em sua casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. O apóstolo estava tão preocupado, irmão, escute isso. João estava tão preocupado, irmão, vendo o povo ali, meu Deus, com a mente confundida. E aí, Jesus veio em carne ou não veio? Porque o povo se confunde fácil. O povo, você não ouviu uma pregação aqui, depois já ouvi outra que confronta, eu estou confuso. O povo não sabe olhar para a Bíblia, não sabe estudar a Bíblia, não sabe verificar na Bíblia, não. Ele escuta o que o homem diz, escuta o que o outro diz e pronto, fica atordoado, tonto, bebo, igual um peru tonto. Não olha para a Escritura, não olha para a Bíblia para ver, meu irmão, eu estou com dúvida. Um pastor está pregando isso, Jesus vem em carne, o outro diz que ele não vem em carne. Que negócio é esse? Como é que agora eu estou perturbado? Pronto, vou tirar minha dúvida, vou olhar para a palavra. E aí a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que ele veio em carne sim, andou em nosso meio. João diz: a nossas mãos, nossos olhos o viram, nossas mãos o apalparam, a palavra da vida. E ele está tão preocupado que ele diz: ó, se alguém vem ter com vocês e não traz essa doutrina, filho, não receba eles na casa de vocês. Não é isso que ele está dizendo? Não, pastor, mas tem que ser educado. Eu posso ser educado e mandar o camarada embora. Dispensa o camarada, filho. João está dizendo: não receba esse povo na sua casa, que você vai confundir sua mente e vai perverter a sua fé. Ô irmão, por que que hoje a igreja evangélica está tão dividida, cheia de doutrinas erradas? Porque os falsos profetas estão dentro da casa de vocês, vocês não percebem. A rádio, televisão, está lá os pregadores da prosperidade, o pregador da riqueza, os entregadores do amuleto, os arrancadores de dízimo, está lá dentro da casa de vocês. E vocês estão recebendo eles em casa. Você percebeu isso? Não, você não percebeu ainda não, né? Pois olha, quando você liga o rádio que tem um herege daquele pregando, pronto, ele está lá dentro da tua casa pregando a doutrina dele. Está recebendo ele em casa. E aí o povo está com a mente confundida. Sabe umas orações, uma oração que eu faço a Deus, irmão? Eu não sei se Deus vai me atender, porque a operação do erro realmente tem que agir. A gente sabe disso. Mas eu digo: Senhor, eu preferia, Senhor, que todas essas rádios que estão pregando heresia saísse do ar e botasse forró, pagode, axé, seja lá o que for. Aí alguém pergunta: mas por que, pastor, pelo amor de Deus? Porque, filho, forró, o pagode, o axé só contamina a carne. Quem está lançando forró, axé, pagode, está bebendo cachaça, sabe que está em pecado, sabe que tem que mudar. E quem está ouvindo essas heresias aí, meu irmão, está caminhando para o abismo, achando que está certo. Diferente, irmão. Aí ele diz: não os recebais em sua casa. E muitos não se contentam só em receber dentro de casa pela rádio. Muitos têm ido até lá. Muitos têm ouvido a apelação deles, chamação deles. Venha que Deus vai mudar a sua história. Venha que Deus vai mudar a sua sorte. Venha que Deus vai resolver seus problemas. Venha, 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 venha. E muitos não se contentam só em receber em casa. Ainda toma banho, se arruma, se perfuma e ainda caminha até lá para fazer parte desta obra de heresia que está atuando no século 21. Amém? Eu ouvi obreiro sincero de Deus dizer para mim: pastor, trabalhei tanto tempo numa igreja, trabalhei em vão, porque trabalhei para o engano, trabalhei para a heresia, trabalhei para as falsas doutrinas, mas graças a Deus, Deus abriu meus olhos, e agora eu sei que estou trabalhando para a verdade, para o reino. Quantos obreiros estão trabalhando para promover pastor, para promover ministérios, para glorificar homem, e não estão trabalhando para o reino, não estão trabalhando para Cristo, não estão trabalhando para Deus? Tem muita gente assim, meu irmão. Então ele diz: não receba eles em casa, e nem tampouco os saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras. Então ele ficou preocupado. João achou que se a gente saudasse ele, já era um motivozinho para eles ir lá. Opa, o cara me saudou ali, peraí, olha aqui, ó, a nossa revistinha aqui, papapá, fala isso, fala aquilo outro. Ele diz: ó, nem saúde a eles, passe com os olhos fechados, olhe para o outro lado, mas não saúde a eles, para não correr o risco de você ser contaminado. Uma outra
falsa doutrina que surgiu no meio da igreja, está ainda em 1 João, capítulo 2, vamos lá. 1 João, capítulo, porque irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, os homens são, sabe, as heresias são pregadas de uma forma linda, espetacular, extraordinária, uma eloquência tremenda, uma palavra linda, mas o conteúdo não é o genuíno, e tem que ter cuidado com isso. 1 João, capítulo 2, do 18 em diante. Olha a falsa doutrina que surgiu aqui, ó. Filhinho, já é a última hora, e como vocês ouviram que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Você está entendendo o que ele está dizendo? Os anticristos saíram da igreja, mas não permaneceram na igreja, na doutrina da igreja, por quê? Porque não era da igreja. Se fosse da igreja, teriam permanecido na doutrina da igreja. No verso número 20: e vós tendes a unção do santo, e vocês sabem tudo. Não vos escrevis porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma verdade vem da nenhuma verdade, aliás, nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Presta atenção na doutrina falsa que surgiu no verso 22, que Jesus não é o Cristo. Pessoas negando que Jesus não é o Cristo. Agora deixa eu te dizer aqui, irmão, essa é a heresia que os judeus ainda estão firmados nela, que Jesus foi um profeta, realmente foi um mensageiro, mas o Cristo não, o Messias não. Então surgiu essa doutrina, essa era a principal heresia naquele tempo. Enquanto os apóstolos pelejavam para provar que Jesus era o Cristo, o povo judeu estava lá dizendo que Jesus não era o Cristo, Jesus não era o Messias. Então essa foi uma falsa doutrina que estava sendo pregado, e essa heresia, quem pregou essa heresia já tinha estado dentro da igreja. Era um povo já de dentro da igreja, que acabaram cedendo para esse engano, para esse engodo. Alguém que se converteu a princípio, olha aí como foi forte essa heresia. Alguém que a princípio se converteu a ouvir que Jesus era o Messias, que tinha que crer nele para ser salvo. E no decorrer do tempo, no passar dos anos, dos tempos, né, que Jesus não demorou a voltar, ainda está demorando ainda. No decorrer dos tempos, no decorrer dos anos, algumas pessoas foram começando a desacreditar que Jesus era o Messias. Algumas pessoas foram começando a esfriar na fé, começando a confundir sua mente. O diabo começou a confundir a mente deles. Que Jesus não era o Cristo, cadê a promessa do arrebatamento, que eles esperavam a qualquer instante, como nós esperamos também. Cadê o arrebatamento? Cadê a fuga da noiva? Cadê o arrebatamento da igreja? Cadê a ressurreição dos mortos? Não, aquele Jesus não era o Messias. Aquele Jesus não era o Cristo. E aí surgia lá talvez algum líder religioso, algum escriba, algum fariseu, com o Pentateuco na mão, com o livro da lei, com o Antigo Testamento na mão, tentando provar que Jesus não é o Cristo não, por causa disso. Jesus não é o Cristo não, porque o Cristo tem que nascer em Belém da Judéia, e Jesus era nazareno. Mas espera aí, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele era nazareno porque ele morou em Nazaré, e muitos não sabiam que ele tinha nascido em Belém da Judéia. Muitos não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém da Judéia, porque Jesus nunca morou em Belém da Judéia. Ele nasceu lá e foi embora logo para o Egito, para poder, Herodes, o rei do Egito, estava querendo matar ele, e ele foi lá para o Egito, e do Egito depois voltou para Nazaré, e ali ficou, cresceu, e foi conhecido como o Nazareno. Então, irmãos, aí alguns tentavam provar, usando os antigos escritos para tentar provar que Jesus não era o Messias. E ali foi confundindo a mente do povo. E aí a heresia começou a entrar dentro da igreja, e alguns começaram realmente a acreditar que Jesus não era o Cristo, que Jesus não era o Messias. Mas aí quando nós olhamos para a doutrina verdadeira, lá em Mateus capítulo 16, vamos ver se Jesus não era o Cristo mesmo. Mateus capítulo 16... Enquanto lá surgiam os hereges dizendo que Jesus não era o Cristo, olha o que é que diz Mateus 16, a verdadeira doutrina. Mateus 16, verso 15. E disse ele, Jesus, né? E vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí Jesus vai, confirma e diz, no verso 17, Jesus responde e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pedro disse: tu és o Cristo. E Jesus disse: falaste bem, eu sou realmente o Cristo, mas foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas isso foi Pedro que disse. Vamos lá para João 4, 25, vamos lá. Não, Evangelho de João. E a mulher lhe diz, Jesus estava conversando com a mulher samaritana lá junto ao poço de Jacó. João 4, 25 diz: e a mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. E Jesus disse o quê? Eu o sou, eu que falo contigo. Pronto. Quer dizer, surge uma doutrina no meio da igreja dizendo que Jesus não é o Cristo, Jesus não é o Messias. Aí você vê Jesus perguntando aos apóstolos dele: quem o povo diz que eu sou? O profeta, João Batista e vocês. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias. E Jesus confirma que ele é. Agora Jesus está lá em Samaria, no poço de Jacó, e começa a conversar com a mulher, começa a evangelizar aquela mulher, e a mulher começa a dizer: eu sei que quando o Messias vier vai nos ensinar tudo. E Jesus disse: eu sou o Messias, eu sou ele, eu que estou falando contigo. Então, meu irmão, entenda aqui uma coisa. Você prestou atenção num detalhe? Escute agora, por favor, com muita atenção. Você prestou atenção num detalhe? Nós vimos aqui umas 3 heresias. A primeira heresia, alguém dizendo ali da cabeça dele que a ressurreição já tinha acontecido. Nós fomos para a Bíblia, porque os apóstolos disseram que a ressurreição só ia acontecer junto com o arrebatamento. Ou seja, mostrou que aquela doutrina era errada. Surgiu outro dizendo que Jesus não veio em carne, na mente dele. E de repente nós vamos para a Bíblia, porque os apóstolos disseram, o apóstolo João, e o apóstolo João diz o quê? Em João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí depois surgiu outra doutrina dizendo que Jesus não é o Cristo. Alguém começa a pensar isso, a imaginar isso, a se confundir com a doutrina dos judeus. E aí nós vamos para a Bíblia e nós vemos Pedro dizendo que Jesus é o Cristo, e vemos o próprio Jesus confirmando que ele é sim o Cristo, o Messias. Então, querido, o que é que eu quero passar para vocês aqui nesse momento? Quero passar para você nesse momento o seguinte: que todas as heresias surgiram na mente dos homens, deturpando a verdadeira doutrina, deturpando o verdadeiro ensinamento. Aí quando surgiu a falsa doutrina, nós fomos para o que os apóstolos escreveram, para o que os apóstolos ensinaram a respeito de Cristo, da doutrina. Nós vimos o quê? Que aquelas doutrinas que aqueles homens estavam pregando eram erradas, eram heresias. Por quê? Porque nós aprendemos que a doutrina correta é aquela que foi definida pela igreja. Amém? Tanto é que em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, se eu não me engano, no capítulo 2, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, irmão, entende o seguinte aqui, um princípio, para você não ser réu no dia do juízo, para você não ser culpado de condenação no dia do juízo. Um princípio para não cair nas heresias. Nós vimos aqui que a heresia da falsa ressurreição botou gente a perder. Um povo estava na verdade, se desviaram, começaram a seguir a doutrina da ressurreição, já aconteceu. E aí começaram a criar uma nova fé, uma nova linha teológica, um novo raciocínio, uma nova visão. Perverter a fé de alguns. Mas o princípio para nós não cairmos nas heresias, irmãos, é conferir o que se estão dizendo com o que os apóstolos falaram. Amém? Pastor, e por que com o que os apóstolos falaram? Muito simples. Se você for para Gálatas capítulo 1, vou lhe explicar porque é que nós temos que conferir com o que os apóstolos falaram. Por causa desse detalhe aqui, ó. Gálatas 1, verso 6. Gálatas 1, verso 6. Diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho.
Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 1, versos 6 e 7. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? Paulo está admirado com a igreja da Galácia, por quê? Eu estou admirado que vocês estão passando daquele evangelho de Jesus para outro evangelho, no qual não é outro evangelho, mas tem gente querendo perturbar o evangelho de Cristo. Aí ele vai e diz, ó, no verso 8: mas ainda que nós mesmos quem? Os apóstolos de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vocês já temos anunciado, seja amaldiçoado. Anátema quer dizer maldito. Verso 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito, anátema. O que Paulo está dizendo? Filho, o evangelho que vocês têm que seguir é esse que nós já anunciamos. Nós quem? Os apóstolos. Se alguém vier pregando um outro evangelho que não seja esse que nós pregamos, nós quem? Os apóstolos. Se alguém vier pregando outro evangelho que não seja esse que nós, os apóstolos de Cristo, pregamos, que seja amaldiçoado. Aí Paulo vai e fala mais forte ainda: se um anjo do céu, ou um de nós, ele diz assim, ó, se um de nós, irmão, isso é forte demais, presta atenção nisso aqui. Ele diz assim, ó, ainda, no verso 8, ainda que nós mesmos, nós quem? Os apóstolos de Cristo, ou um anjo do céu, anunciar outro evangelho, vocês não devem dar crédito. É isso que Paulo está dizendo, que seja maldito. Por quê, irmão? Porque o evangelho é único, ele é ele é único. É o que os apóstolos pregaram no princípio. Isso é tão sério, que Paulo disse, olha, se eu, Paulo, ou qualquer um dos outros apóstolos vier aqui pregar um evangelho que não seja esse que nós pregamos no começo, não aceite, que ele seja amaldiçoado. Se vier um anjo do céu, Gabriel, Miguel, pregar outro evangelho, não aceite, que ele seja amaldiçoado. Então é por isso, querido, que nós, para não cairmos no laço das heresias, nós temos que conferir o que está sendo pregado com este evangelho que nós pregamos. Nós quem? Os apóstolos de Cristo pregaram. Tem que ser conferido com o evangelho que os apóstolos de Cristo pregaram. Se você conferir, irmão, é o que está faltando hoje. Está faltando hoje dentro do Brasil crentes que confiram o que estão ouvindo com a doutrina dos apóstolos, com o que os apóstolos ensinaram. Por exemplo, pastor, e que aberração tão grande é essa que estava pregando na igreja da Galácia? Se você ler o livro, a carta aos Gálatas, só tem 6 capítulos, e é muito fácil de entender, claro, pelo Espírito Santo, você vai entender o seguinte, que a carta aos Gálatas, ela foi escrita com uma finalidade, porque crentes judeus tinham entrado no meio da igreja dos gentios da Galácia, e estavam ensinando para eles guardarem a lei. Pronto, aí a coisa desandou. Você vai ver depois Paulo falando que quem quer ser salvo pela lei, da graça caiu. Você vai ver Paulo falando em outras partes aqui essa questão. Então eles estavam misturando a graça com a lei, estavam misturando a doutrina do Novo Testamento com a do Antigo, e aí foi uma confusão. Lá em Atos capítulo 5 fala até do primeiro concílio que houve da igreja, por causa desse assunto. Gálatas 5, nós não temos tempo para falar isso aqui hoje, você pode ver em casa você lê Gálatas 5, é o primeiro concílio da igreja. Por quê? Porque entraram alguns crentes judeus lá no meio dos crentes gentios, querendo obrigar eles a guardar a lei de Moisés. Pastor, mas a lei de Moisés está na Bíblia? Está, mas não é doutrina para a igreja, por isso era heresia dentro da igreja. Você entendeu isso, irmão? Pastor, como é que uma coisa está na Bíblia e estava se tornando heresia? Porque a lei foi dada para os judeus. Eu falei isso aqui. A lei foi dada para o povo judeu. Eu costumo dizer, irmão, por que se obriga a dar o dízimo?
e não se obriga a guardar o sábado. Por quê? O pastor diz, irmão, você que não dá o dízimo, é ladrão. Quem ladrão vai para o inferno. E baseado em quê? Na lei, no Antigo Testamento. Então, por que não dizer ao povo que guarde o sábado? Porque quem não guardava o sábado era apedrejado, era morto. Então, por que também não dizer ao povo para continuar fazendo a principal festa judaica, a Páscoa, do jeito que o judeu fazia? Por que então não ensinar o povo a apedrejar uma mulher adúltera, uma prostituta? Por quê? Por quê? Porque então a mulher... Por que não apedrejar um homem em adultério, prostituição? A lei mandava. Por que não dá mais carta de divórcio? Jesus não podia mais dar. A lei permitia. Moisés foi o autor do divórcio. Moisés foi o criador do divórcio. E Jesus veio disso, ó. Desde o princípio não era assim, filho. Que Deus uniu, o homem não separa, não. E Jesus veio. Você está entendendo, irmão? Então, não vem dizer o seguinte, pastor, então, está na Bíblia, mas é heresia? Se for a lei mosaica, a religião do judaísmo, para colocar dentro da igreja, vira heresia, transforma em heresia. Falei para vocês. Agora, para o povo entender isso, filho, vai dar trabalho. Principalmente os religiosos, que estão olhando a Bíblia com a visão denominacional. Não, eu vou ler a Bíblia com a visão missão de fé. Não, desse jeito está certo. Não, eu vou ler a Bíblia com a visão assembleiana, está aqui. Aí o cara só procura que fala em língua, que fala em milagre, né? Vou ler a Bíblia na visão pentecostal, está aqui. Eles ficaram embriagados, dissertava cair no chão, porque bebe cai no chão, e blá, blá, blá. Então quando você lê a Bíblia bitolado numa visão denominacional, filho, você nunca vai conseguir entender a verdade. Era esse o meu mal e é esse o mal de muita gente. No dia que eu me converti, eu fiz um propósito com Deus. Há 15 anos atrás, dobrei meu joelho no pé da cama e eu disse, meu Deus, eu não sei orar, eu nunca orei, eu só sei rezar, mas hoje eu quero orar. E eu disse para Deus, Senhor, eu não quero fazer vontade de padre e nem de pastor, eu quero fazer tua vontade, me mostra a verdade, eu obedeço ela. Meu irmão, quando você segue a Bíblia numa visão bitolada, denominacional, você nunca vai conseguir aceitar a verdade. Eu vou ler a Bíblia na visão dos testemunhos de Jeová. Não, isso aqui eu não vou ler não, porque isso aqui contraria. Isso aqui também não, contraria. Eu vou ler a Bíblia na visão dos mormons. Enfim, quando você estiver lendo a Bíblia bitolada, uma visão denominacional, você não vai conseguir descobrir a verdade. Você não vai conseguir descobrir a doutrina. Você não vai conseguir entender muita coisa. Eu vi um filho de uma crente, um rapaz crente, lá no interior. Crente, na igreja, e dizendo para mim, não, a Bíblia tem contradição. A Bíblia tem muitas contradições. Eu digo, contradição? Aonde? Aí começou a falar coisa do Antigo Testamento. Depois começou a falar coisa do Novo Testamento. Eu digo, peraí, filho, você está equivocado. Você está misturando a Antiga Aliança com a Nova. O Antigo Testamento com o Novo. Aí você está dizendo que há contradição. Enquanto você não aprender a distinguir isso, a dividir isso, a analisar isso, meu irmão, você vai achar que a Bíblia tem contradição. Está cheio de gente dizendo a Bíblia. Alguém já ouviu alguém falar que a Bíblia tem contradição? Levanta a mão assim. Por isso aí, ó. Você já ouviu pessoalmente, você já ouviu na internet, alguém dizendo, a Bíblia está cheia de contradição. Nós temos que olhar, estudar a palavra de Deus. Os apóstolos, no princípio, eles pregaram tentando provar que Jesus era o Cristo, usando os salmos, usando os profetas, usando a lei. Por quê? Lá estava a promessa do Messias. Lá estava a promessa da chegada do Cristo, do Messias. Aí eles usavam para provar, está aqui, ó, o cumprimento dessa profecia, cumprimento dessa, está aqui, Moisés falou, Davi falou, está aqui os profetas falaram, está aqui, Isaías falou, está aqui, cumprimento. Eles foram provando, tintim por tintim, no Antigo Testamento, que Jesus era o Messias. E aí Jesus deixou para nós uma doutrina a ser seguida, que está sendo deturpada, adulterada, hoje, infelizmente, pela maioria das igrejas. E o problema de hoje, irmão, as heresias de hoje, não estão nem puxando muito do Antigo Testamento para dentro da igreja, não, só estão puxando o dízimo mesmo. Alguns adventistas, quem mais?
puxam o sábado, mas a maioria só puxa o dízimo, né? Puxa o dízimo, no Antigo Testamento, prosperidade, né? Riquezas, então puxa o dízimo, puxa a riqueza, essa coisa. Mas as maiores heresias, irmão, não estou nem puxando do Antigo Testamento, puxa do Antigo Testamento, prosperidade, riqueza, essa coisa, o dízimo, o sábado, enfim. Mas as principais heresias mesmo, irmão, é apenas a sonegação da doutrina verdadeira. É apenas a distorção. Eles lêem o Novo Testamento e pregam distorcendo o Novo Testamento. Por exemplo, em Gálatas 5, verso 20, na lista das coisas que condena, ele fala, as obras da carne são conhecidas, prostituição, lascívia, impureza, lá está as heresias. E ele diz que as heresias condenam, tanto quem está pregando, como quem está vivendo. Mas, como quem está aceitando e comungando com ela. Mas as principais heresias hoje, nós podemos passar bem rápido aqui. É a distorção da própria doutrina que Jesus deixou. E qual é, pastor? Por exemplo, nós vimos aqui que para identificar, para desmanchar uma heresia, ou para identificar uma heresia, nós ouvimos alguém falar, a ideia dele, o pensamento dele, a pregação dele, e vamos para dentro da doutrina bíblica, para ver se realmente é uma verdade ou é uma heresia. Nós olhamos hoje claramente, por exemplo, primeiro, que a gente fala muito sobre isso, e é preciso continuar falando, porque muitos precisam ainda abrir os olhos. Primeiro, o comércio da fé e o comércio dos dons. Eu preguei anteontem na rádio lá sobre envelopes. Um Deus que opera por dinheiro. Um Deus que tudo para fazer para o povo tem que entregar um envelope. Irmão, quer uma bênção? Pega o envelope. Irmão, quer uma cura? Pega o envelope. Irmão, restauração para o casamento? Pega o envelope. Irmão, libertação na família? Pega o envelope. Faça um propósito. Dê um voto. Dê uma oferta. Dê o seu... Não posso esperar. Dê o seu dízimo. Nós vimos aí sobre o comércio da fé e o comércio dos dons. Primeiro, estão dizendo por aí, não, porque os levitas, que já começa errado esse negócio de levita, né? Tudo bem, adoradores, né? Ministradores do louvor, mas levita não, levita tem que ser da tribo de Levi, enfim, isso aí todo mundo já sabe, né? Isso aí já preguei 1000 vezes. Agora, não, é porque os levitas, eles têm a família dele para sustentar, e por isso eles têm que vender o CD deles, o DVD deles. Tudo bem, eles têm a família deles para sustentar, mas não é porque eu tenho a minha família para sustentar que eu vou passar por cima da doutrina bíblica para poder sustentar minha família. Se Jesus disse em Mateus capítulo 10, do verso 8, que os dons que foram dados de graça é para ser distribuído de graça, vocês ouviram que eu preguei isso essa semana na rádio? Foi muito forte essa pregação, muito forte. E Jesus disse claramente, não venda os dons que eu estou dando de graça. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Pedro e João chegam, e quando Pedro e João chegam naquela determinada cidade, se eu não me engano é Samaria, onde Filipe estava pregando o evangelho, e quando Pedro e João chegam em Samaria, em Atos capítulo 8, tem lá um novo convertido chamado Simão, que era bruxo, batizado, participando da Santa Ceia, estava no meio da igreja, e estava ali maravilhado, quando vira a operação do dom do Espírito Santo, ofereceu dinheiro para os apóstolos, em troca do dom. E os apóstolos, Pedro disse, olha, teu dinheiro será contigo para a perdição, porque tu pensaste que compraria o dom de Deus por dinheiro, teu coração não é reto diante de Deus, e veja que tu está em laço de iniquidade. Pedro deu, meu irmão, um carão tão grande nele que eu fiquei com vergonha quando li. Ele vá para o inferno com o seu dinheiro, o dom de Deus não está à venda. Aí olha para essa ideia aí, não, tem que vender, aí pronto, está todo mundo vendendo, tem gente se profissionalizando em música, outra coisa, para vender CD, para ganhar dinheiro. E tem outros aí já milionários às custas desse comércio. Aí você olha para Jesus e vê Jesus repudiando totalmente esse tipo de movimento na igreja. O comércio dos dons é totalmente intolerável diante de Deus. Intolerável diante do Senhor. Mateus 10, 8, de graça receber, de graça dai. João capítulo 2, lá do verso 16, quando Jesus entra no templo, começa a expulsar quem compra, quem vende. Casa de meu pai é casa de oração, e vocês estão transformando ela em casa de vendas. Não faz da casa de meu pai casa de venda. Nós sabemos que a casa de Deus hoje não é mais esse prédio, mas a casa de Deus somos nós.
Então nós estamos reunidos e nós não somos uma casa de venda, amém, pessoal? Os aproveitadores que vão vender lá na esquina ou em qualquer outro lugar. Aqui não, meu irmão. Então Jesus proibiu, e hoje é normal. Heresia, falsa doutrina. Estou pregando em uma doutrina de vida tranquila, regalada, né? Hoje, inclusive, ainda dentro desse assunto do comércio, tem igrejas, irmão, que viraram o verdadeiro mercado. Você um pouquinho na frente tem uma cantina, um pouquinho mais do lado tem um bazar, mais um pouquinho na frente tem um restaurante, do outro lado tem uma livraria. É um mercado, meu irmão. Um verdadeiro mercado. Arranca-se o dízimo do povo, a oferta do povo, e não tem coragem de dar nada de graça para o povo, meu irmão. Pega o dízimo, pega a oferta, e tudo que vai fazer para o povo ainda tem que pagar. Estão comprando fazenda com dinheiro de vocês. Eu não digo vocês aí, né? Que nós não compramos fazenda ainda, né? Estão comprando fazenda com dinheiro do povo, com dízimo e oferta. E se o coitado do irmão quer ir lá para um retiro, ainda tem que pagar para ir. Se não pagar, não pode ir. Inventaram aí agora. Não, é para ajudar, é para ajudar, é para ajudar. É. Aí só ajuda, né? E os irmãos que morram para lá, né? Os irmãos que morram. Aí inventaram outra doutrina aí, da tal de vida tranquila, vida regalada. Eu vou tomar posse da minha vitória, a minha conquista. Aí eu olho para o apóstolo Paulo, Coríntios, tanto no 1 Coríntios como no 2 Coríntios, Paulo dizendo que passou frio, fome, nudez, se vestiu com trapos, sofreu naufrágios, foi açoitado 3 vezes de vara, 5 vezes de chicote, 40 vezes menos 1. Você olha para não ter vida tranquila nenhuma. Se olha para a igreja, para o apóstolo Pedro, perseguido, a igreja perseguida em Jerusalém, não tiveram vida tranquila, coisa nenhuma. Porque essa doutrina não era pregada naquele tempo, irmão. Se essa doutrina fosse pregada naquele tempo, eu estava lá, né? Buscando vida tranquila. Não. Estão pregando aí hoje um negócio de umas posses, que eu estou arrebentando para aqui, estou arrebentando para colar. Né? Não tem isso aí? Não é, Mamazela? Não tem. O Maico, que era obreiro lá da... Tem esse negócio aí? Estou arrebentando, né? Tem um negócio de não arrebentar agora. Não arrebentar o quê? Não, porque agora eu já tenho isso, já tenho aquilo outro. Vai criar, mas para de ser besta, meu irmão, pelo amor de Deus. Né? Esse é o capaz, deixa de falar besteira, rapaz. Negócio de arrebentando o quê, rapaz? Aí inventaram o negócio de não arrebentar. E o que é arrebentar? É juntar dinheiro. Não, agora eu já tenho 2 desses, eu já tenho 3, já tenho 4. Então o negócio está melhorando cada vez mais. E vocês, me dê dinheiro para cá, para vocês arrebentar também. Aí vocês dando dinheiro para cá, e quem está arrebentando é eu. E vocês estão arrebentando, estão se arrebentando, aliás, né? Aí os pastores pedindo dinheiro, bota para cá, e o pastor está arrebentando, e o povo está se arrebentando todo, irmão. Aí hoje, pastor que era pastor pobre, começou o ministério, agora o ministério cresceu, tem um monte de gente, o cara está andando de Land Rover, e o povo não percebe. Peraí, era pobre, começou a igreja, agora está andando de Land Rover. Tudo bem, tem o salário dele, né? Comprar o carro dele, mas Land Rover, irmão, Land Rover é 300 mil reais, filho. Sabe o que é isso? É porque tem gente, irmão, que quer ostentar, não quer andar num golzinho não, filho. Não quer andar num carrinho popular não. Tem tanto carro popular bom, tem qual? Tem um Fiesta, né? Carrozinho Palio, tem um Fiat, tem um Gol, tem um Cel, tem um monte de carro aí bom, irmão. Siena, tem um monte de carro, o cara não, quer uma Land Rover. E o povo não percebe isso. Eu vejo os homens hoje querendo imitar os apóstolos no poder, mas não na vida de santidade separada. São mais doentes pelo dinheiro do que qualquer outra coisa, do que os piores gananciosos do mundo. E estão travestidos de pastor, vestido de terno e gravata, profetizando, falando língua e pregando um evangelho aí que eu não sei nem que evangelho é esse. Inventaram essa história. Eu vejo Paulo dizendo, lá em Filipenses 1:29, quanto a nós em relação a Cristo foi dado não somente crer nele, como também sofrer por ele. Eu vejo Paulo dizendo lá em Romanos capítulo 8, verso 17, dizendo assim, nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vejo Paulo dizendo lá em Coríntios, até a presente hora tem passado fome, frio, nudez e não tem pousada certa. E hoje eu olho para os pastores de hoje, estão arrebentando. Por quê? Porque estão distorcendo a palavra.
Estão adulterando o evangelho. Eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, eu não vejo ninguém arrebentando. Eu vejo os ricos vendendo o que tem, trazendo para a igreja e dividindo com os irmãos pobres para que não haja necessidade. E o que é que estão fazendo com o dízimo das igrejas hoje? O que é que estão fazendo com tanta oferta de igreja hoje? Que tem irmão dentro da igreja passando necessidade, meu irmão, e não é socorrido, não é ajudado. É bom entrar dinheiro na igreja, tem que entrar muito dinheiro mesmo, meu irmão. Mas o dinheiro que entrar na igreja é para servir a obra, é para servir as ovelhas, é para servir os irmãos. Não é para pastor estar andando de L200, de Hilux, de Corolla, de Land Rover, não, meu filho. Nem para pastor estar usando relógio de ouro no braço, meu filho. Inventaram essa doutrina aí, heresia. E o povo passando necessidade, não tem quem faça nada por eles. O irmão estava precisando de um bujão de gás. Quanto é o bujão de gás? R$65. Foram lá pedir o pastor: pastor, o irmão fulano de tal, um presbítero, um homem de confiança. Não, irmão, para comprar o ar-condicionado da igreja. Viu, R$60 vai impedir de você comprar o ar-condicionado da igreja? Pega esse R$60, dá para o irmão, rapaz. Compra o gás dele. Quando tu está preocupado com o ar-condicionado da igreja, meu, o irmão está lá cozinhando na casa do vizinho, sendo humilhado. Inventaram muita coisa, irmão. Nós for falar de heresia aqui, nós vamos longe. Tem outra. O show gospel. Não, ninguém nunca ouviu falar em show gospel aqui. Não, em Fortaleza não tem show gospel. Show gospel. Uma animação totalmente voltada para a carne. Um projeto estruturado lá no inferno. E não foi qualquer demônio, não. Foi o próprio Satanás que fez esse projeto. Porque é um dos projetos que mais tem contaminado os jovens da atualidade. Uma geração santa, pulando dentro de um show, paquerando, namorando, se beijando, se excitando, celebrando a carne e dizendo que é uma geração santa. Quer ser santo, jovem? Então deixa de namorar, deixa de desobedecer teu pai e tua mãe, aí você vai começar a ser santo. Vai namorar quando estiver perto de casar, quando pensar em casar. E outra coisa, namoro santo, sem beijo, sem amasso, nada disso. Aí você vai ser santo. Para de pular em show gospel, para de se rebolar dentro de show gospel, celebrando a carne. Aí você vai ser santo. É santo. Não é geração santa? Ser santo é andar na palavra, andar no evangelho. Aí inventaram essa heresia aí do show gospel. Inventaram muitas e muitas outras heresias que têm entrado dentro da igreja como doutrina e têm pervertido a fé. Paulo disse que a doutrina de Himeneu e Fileto perverteram a fé de alguns, mas as doutrinas de hoje estão pervertendo a fé de muitos. Heresias condenam. Heresias caminham o homem para o inferno. Gálatas 5 fala isso, a partir do verso 19, que para os hereges, a parte deles, eles não têm parte no reino de Deus, eles não serão salvos. E aí, meu irmão, é o que eu tenho dito na rádio, é o que eu digo aqui, já disse 1000 vezes, no dia que eu começar a pregar, e a insistir em pregar heresia, enquanto eu estou sóbrio, eu digo, vai embora. Porque se você ficar, vai para o inferno eu, e vai para o inferno você. Você entende isso? Eu sei que eu estou falando isso arriscando o meu ministério. Porque eu estou vendo tanto homem bom aí de Deus se desviando da verdade. Um dia que eu me desviar da verdade, cuide da sua salvação. Não fique preso a mim não, tem ninguém aqui por causa de homem. Ninguém veio aqui por causa de campanha. Ninguém veio aqui. Nós não anunciei campanha na igreja. Pastor, só vou ficar aqui se fizer campanha. Pois filho, não venha domingo, porque aqui não tem campanha. Eu não vou aqui, meu irmão. Irmão, o que é que eu faço agora, Zezinho? O que é que nós fazemos para segurar esse povo, Zezinho? Eu já sei, o bombom ungido, pastor. Os 7 pulos dentro da igreja, rodear a igreja 7 vezes. É mesmo, vamos botar os irmãos para rodear a igreja 7 vezes. Vamos botar os irmãos para dar 7 pulinhos aqui. O 7 primeiro pulinho da vitória, o segundo pulinho da prosperidade. Vamos fazer a campanha. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não vou fazer isso. Eu tenho certeza que o povo que vem para cá e vem vir, escuta uma hora de pregação,
1h10 de pregação, 1h04, 1h05, mas se vier, está vindo pelo que está ouvindo na rádio. Está ouvindo a palavra e vem pela palavra. E se ficar, é por causa da palavra. Não é por causa de mim, não é por causa de campanha, nem por causa de prosperidade. Amém? Nossa visão o que é? É o reino. Nossa visão é o céu. E a pregação de hoje, meu irmão, é só para vocês abrir os olhos de vocês, para vocês verem quantas heresias, o que é uma heresia de verdade. E como identificar uma heresia, você aprendeu? Eu escutei a pregação, vamos para a Bíblia. Opa, peraí, doutrina do Novo Testamento, que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. Não, isso não está concordando não. Nós precisamos, irmãos, crescer, amadurecer e entender. Jesus não veio criar uma religião, um partido religioso. Ele veio trazer uma palavra de salvação para a igreja. Um evangelho que salva o homem. É isso. Muitos estão usando a Bíblia como uma arma. Como uma arma para matar almas e para enriquecimento ilícito. Se o governo brasileiro pegasse alguém fazendo alguma coisa contrária à lei, ele prenderia. E é um governo corrupto. Corrupto que eu digo porque é humano, corrompido. E o governo de Deus é um governo santo. E nós não podemos ultrapassar o que está escrito, porque esse é o estatuto do céu. E é por ele que Deus vem nos salvar.